and these models are pre-trained on billions of parameters. So using only the user input, how can we actually control them to make them more useful? Next slide. In comes the solution, prompt engineering. So prompt engineering is how do we talk to these powerful models to actually make them more useful? So it's the art and science of designing effective instructions to guide the output of large language models and vision language models without changing any of the internal weights or retraining it. So instead of retraining the model for every task, prompt engineering uses the model's existing knowledge to adapt it to a new task. It allows us to use the models that we know, such as GPT, to handle everything from question answering to code generation, translation, math reasoning, and even safety enforcement, all by tweaking the input. So the benefits are that it's obviously faster, it's cheaper, and it's much more scalable than traditional fine-tuning. Next slide. So how do we go about structuring these prompts? And in general, there are a lot of methods. The paper, A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models, goes through 41 of them and categorizing them in 12 categories. We're going to focus on 4 of them today: few shot, chain of thought, self-consistency, and prompt chaining. Next slide. Oi, pessoal. Nesse slide a gente vai mostrar a evolução até do próprio prompt engineering, né? A engenharia de prompt é a prática de criar instruções, né, e os chamados prompts, né, que orientam modelos de LLM como o ChatGPT e realizam tarefas específicas, sem a necessidade de fazer um novo treinamento, né? Então, essa prática se tornou fundamental com o avanço dos modelos de linguagem dos LLMs. E ela evoluiu bastante com o tempo, e é isso que a gente vai mostrar aqui nessa linha do tempo. Então, ela se inicia em 2020, quando o OpenAI lançou o ChatGPT, o GPT-3, e foi publicado um artigo Language Model and Few-Shot Learnings, de Tom B. Brown e equipe. Eles mostraram nesse modelo que o modelo conseguia realizar tarefas, só que com alguns exemplos colocados direto no prompt, sem precisar ser reprogramado ou treinado novamente. Então, essa técnica, onde você ensina o modelo a fazer algo só com pouco exemplo, dentro do próprio prompt, é chamada de few shot learning. E foi aí que começou, de fato, o que a gente chama hoje de engenharia de prompt. Só para ficarmos alinhados e podermos continuar, o modelo de LLM, como o GPT-3 e 4, são redes neurais profundas, com uma arquitetura chamada de transforms, e eles são enormes, né? Tem bilhões de parâmetros, e foram treinados com todo tipo de texto, livro, sites, artigos, códigos, conversas. Então, depois desse treinamento massivo, a grande vantagem disso tudo é que a gente consegue fazer eles realizarem tarefas complexas, só que com uma frase de comando, um prompt, sem ter que programar de novo nada. E isso é diferente do fine tuning, que é quando você precisa reajustar o modelo com novos dados para ele aprender novamente outra coisa, uma coisa nova. Que é quando e esse processo envolve modificar os pesos das redes neurais, usar infraestrutura pesada de GPU, e é caro, demorado, né, custoso. E aí entra o ponto forte da engenharia de prompt. A gente não precisa mexer nesse modelo interno, a gente aproveita que ele já aprendeu e só ensina como ele deve pensar e responder, usando uma boa instrução de linguagem natural, tá? Então, depois do sucesso do Few Shot, com o GPT-3, em 2020, os pesquisadores perceberam que só dar o exemplo do prompt ainda não era o suficiente para resolver tarefas mais complexas de lógica, matemática, questões que exigem mais interpretação. Então, o pessoal do Google Brain, liderado por John Way, lançou um artigo que propôs uma novidade, o Chain of Thought Prompting,
o COT. Com uma técnica, em vez do modelo de ir direto para a resposta, ele é incentivado a pensar em etapas, explicando o raciocínio antes de chegar no resultado final. Tipo, é como se o modelo pensasse em voz alta. Isso faz com que um avanço ajuda no avanço nesses prompts, porque melhorou muito o desempenho dos modelos em tarefas difíceis. Então, os modelos como o Palm, que é chamado Palm, que é um modelo de linguagem do Google, e o próprio GPT, começaram a acertar mais, simplesmente porque agora eles estavam seguindo um caminho lógico até chegar à resposta. Depois do sucesso do Chain of Thought, ainda em 2022, os pesquisadores do Google deram mais um passo. Perceberam que, mesmo quando o modelo seguia um raciocínio passo a passo, ele ainda chegava a respostas diferentes, alucinava bastante, dependendo do jeito de começar a pensar. Mas foi aí que o grupo do She Yuan, não sei se se fala assim, professor, She Yuan, no Google Research, do Google Research, propôs uma técnica chamada self-consistence. No artigo Self-Consistence Improved Change of Thought Reasoning, em linguagem de modelo. A ideia principal dele, que é o modelo gera várias cadeias de raciocínios diferentes para a mesma pergunta. E, em vez de aceitar a primeira resposta, ele escolhe as respostas mais frequentes entre as várias tentativas. Com isso, eles conseguiram aumentar bastante a precisão do modelo em tarefas complexas, principalmente aquelas que envolvem etapas de cálculo, lógica e tomada de decisão. Então, o Chain of Thought ensina o modelo a pensar antes de responder. E o Self-Consistent ensina ele a pensar várias vezes antes de responder. Então, aqui, quando a gente vai para 2023, que começa a técnica do prompt chaining. Começou realmente a ganhar mais destaque, essa técnica, a técnica do prompt chaining. Especialmente com o surgimento de dois sistemas bem conhecidos, que é o React, e desenvolvido pelos pesquisadores do Google, do Stanford, e o AutoGPT, criado pela comunidade do Open Source. Esses projetos foram fundamentais porque montaram, na prática, que era possível usar modelos de linguagens de forma mais inteligente, dividindo tudo em tarefas complexas em etapas menores e conectando esses prompts de uma forma sequencial. A lógica por trás disso é bem simples. Quando uma tarefa é muito longa, exige várias decisões, usar um único prompt pode confundir o modelo. Mas se você separa essas tarefas em partes menores e usa um prompt específico para cada uma delas, o modelo responde com mais clareza e controle e precisão. Foi justamente esse tipo de raciocínio que o artigo publicado em 2024 do Kawok organizaram, eles começaram a organizar todos esses materiais que a gente tinha anteriormente e formularam um artigo Classify First and then Extract. Prompt Chaining Technique for Information Extraction. E foi apresentado no Association, um dos maiores congressos de conferências de computação linguística, de LLM, que é o Association for Computing Linguists. Esse artigo foi o primeiro a mostrar uma evidência científica de prompt chaining. Qual o benefício que traz, quais benefícios reais que eles irão trazer. Então, ele reduz o uso de token e aumenta a consistência da resposta de melhorar a precisão e o melhor, ele sem ensinar, sem retreinar. Com isso, a comunidade percebeu que dividir a tarefa em blocos menores, como os prompts conectados, e segmentados, não era só mais organizados, era também muito eficiente. E foi aí que o prompt chaining deixou de ser só uma ideia e passou a ser conhecido como uma técnica formal dentro da engenharia de prompt. E é exatamente isso que a gente vai ver depois nos próximos slides, né? E aprofundar esses conceitos. Então, depois do sucesso, do próprio Prompt Chaining em 2023, com o sistema do React e o AutoGPT, a comunidade científica começou a perceber que essas técnicas já eram já eram estratégias de desenvolvimento, né? E elas estavam se tornando um campo inteiro de estudo. Então, a prática foi tão consolidada
por esses sistemas que surgiu a necessidade de organizar tudo isso academicamente sobre quais são as técnicas existentes, como ela funciona, quando ela deve ser aplicada e quais são os impactos. E foi exatamente isso que acontece em 2024, no final de 2024, com a publicação do é, Systematic Survey do Prompt Engineer LLM, e faz uma verdadeira radiografia da área. Ele mapeia as principais técnicas do Flow of Thought, Learning, Chain of Thought, Self-Consistency e o próprio Chaining, e apresenta aplicações práticas também, classificação de técnicas e outras taxonomias, organizando toda essa abordagem. E no mesmo ano, o Prompt Chaining também foi classificado dentro de uma categoria sequencial de prompt, no artigo de Prompt Report, e o maior estudo até hoje do Prompt Chaining. Ou seja, o Prompt Chaining nesse momento deixou de ser só uma ideia e passou a ser nesse momento passa a ser uma técnica conhecida academicamente. Então, enquanto o artigo de Sahu organizou os fundamentos da área, o Property Report deu um avanço além, trazendo produtividade, abrangência e padronização, e por isso é considerada a principal referência técnica de engenharia de prompt até hoje. Pode passar. So before we get into the specifics of the prompt engineering, I just want to talk a little bit about how we actually control how the model listens to input. So what you're seeing here is a screenshot from the OpenAI playground, where you can test and tweak prompts before using them in production. So when you're designing prompts, you can configure several parameters to control the behavior. And those are the ones that you see all the way to the right. And these adjustments are part of the prompt engineering, and a bit of experimentation is needed to just get the best results. So if we start from all the way to the top, you see that there's a temperature dial. The temperature can best be described as the model's creativity dial. At zero, it's very deterministic, safe, and boring, while at one, it becomes much more varied, surprising, and even a bit random. So a good example I could give you was if we were to ask the large language model to write a story about a turtle, a low temperature output would be the turtle walked to a pond, while a high temperature would be the turtle opened a pizza stand in space. The next two are the maximum length and the stop sequence. Maximum length is just the max tokens. It limits how long the response can be. And stop sequences tells the model to stop generating when it sees something specific, for example, after 10 items in a list. Next up, we have top P. It controls how many possible next words the model is allowed to choose from. So instead of using a fixed cutoff, it uses a probability mass. So a top P of 0.9 means only consider the next words that make up to the top 90% likely outcomes. So a low top P plays it very safe, while a high top P is open to more surprising words. At the very last, we have frequency penalty and presence penalty. Both are there to help reduce repetition. Frequency penalty discourages the model from repeating tokens that have already appeared in the text, while presence penalty encourages the model to introduce new ideas or topics by encouraging it to use a diverse range of tokens in the generated text. You're probably wondering why we've colored them blue and red, and that's because you generally only tweak one of the blue ones, so either temperature or top P, and then one of the red ones, either frequency or presence, but you would never tweak both of them in both pairs. Next slide. So this is just an example of how top P actually works. So the prompt is here. Yesterday, I went to the cinema to see A. The model assigns probabilities to the next possible words. Like, for example, we see film has 0.54. Probability, documental has 36%, and there's even less likely ones like omelette at the very beginning for 8%. So when we apply top P of this example includes 95%, we don't take the top 5 tokens. Instead, we just take enough of them to reach the 95% total probability mass. So in this case, you see that film and documental already makes up 90% of the mass, and omelette would push us just past the 95%.
So it and everything else gets cut off as you see with the dashed up words. And then at the end, we have the remaining probabilities, which are renormalized. That's why you see new probabilities. And now film is 59% and documental is 41%. So the model still picks among the likely option, just with less risk of choosing something completely random like omelet. And that's why top P is very useful when you want to balance creativity and coherence without losing control. Next slide. And this is just another example of what the difference really is between frequency and presence penalty because they seem very much alike. So both are tools to control repetition and encourage variety, but they work in different ways. Frequency penalty is best summarized in the quote, discourage repeating the same word too often. It penalizes words that have already appeared multiple times, and the more often a word has been used, the more it is discouraged from being used again. So it's very useful when you want to have a diverse vocabulary and you're getting too much repetition. Presence penalty is encouraging new ideas and concepts, and it penalizes the word even though it only appears once. And the goal is to slowly nudge the model to introduce new ideas instead of circling back to the ones already mentioned. So that's useful when you're brainstorming and you want to explore new ideas or topics. So there's an example input prompt lists 5 things you love about summer. And you see, even though we have a high frequency penalty on the left, it still circles back in the same kind of topic, which is something related to the beach. While when you look on the right with the high presence penalty, it covers much more varied ideas. Next slide. So one of the most impressive capabilities and why we use these large language models today is the zero-shot generalization, which is the ability to perform tasks without seeing any examples. And this is basically the most basic form of prompt engineering. And we call this a zero-shot prompt. What it includes is the blue, the instructions. So this is classify the text into neutral, negative, or positive. Then there's the input data in orange. I think the food was okay. And then an output indicator, which says sentiment, which is a signal that the model should generate the label. So what's it missing and what makes it zero shot is any example of what the output should look like. And that's the key. Thanks to the very, very large scale pre-training, these models can infer the test just from the instructions without needing any prior examples before. So in this case, the model could, for example, respond with sentiment neutral, even though we never showed it how to do that. And this simple approach is the foundation of more advanced methods that we're going to talk about a little bit later in the presentation. So when zero-shot prompting just isn't enough, especially for more complex and structured tasks, that's where we turn to the first topic, which is few-shot prompting. Few-shot prompting is like giving the model a mini quiz with worked examples. So you see, for example, here in the blue, you see that we give it a few input and output pairs, usually 2 or 3, and then ask it to complete a new but similar task. So in this figure, you can see that the top part includes examples in the yellow, and then the bottom row is the final tasks where it sees a new input and needs to infer the answer using the pattern it learned. So for example, in the demonstration, there are some sentiments in yellow that we give them some examples of. And then at the very least, we give them the green input that we actually wanted to give an output on, and where the prediction from the LLM becomes positive. So the idea is that the model learns the structure of the tasks from just a few examples, much like how we humans learn from just a couple of demonstrations. And thanks to pre-training, models like GPT-3 can often generalize very, very well from just a few examples. So why use it? It's often more reliable than zero-shot on tasks that require structure, consistency, or in this example, more domain-specific understanding. And you can control the style, the formatting, the tone, and even the label space like we did here. There's the choices between positive, neutral, and negative. And it's especially useful in scenarios where fine-tuning just isn't feasible for us. So since few-shot prompting relies on showing the model examples, the first question I thought of was how many examples is enough? And this chart comes from the paper
language models are few-shot learners from Brown and others in 2020. And researchers, they tested GPT-3 on SuperCLUE, which is a benchmark made of language tasks, like, for example, checking if one sentence is logically following another one. That's called textual entailment, or figuring out pronouns like she and it, who does it really refer to in the sentence. So in the paper, they found that adding just one or two examples, as we see on the right figure, gives us a big performance boost. As we see, the score rises from about 60 to about 70. But after 4 or 8 examples, we see that the gains really start to plateau. Um, and what is also very interesting that we see that the biggest gain um, from 1 to 8 is about the same difference between the BERT large baseline and the BERT plus plus. So what it's basically saying is that while you can add more examples, most of the benefit from few-shot learning comes from the first few, uh, which is why it's also a very efficient strategy. So next slide. What is the limitations? Well, this example shows the model handling a logical reasoning task, which is checking if the odd numbers in a group sum up to an even number. And we give it a few labeled examples, 4 here, and then we ask the model to predict an answer of a new group of numbers. And as we see, if you want to get a calculator, how do you put it all together? It doesn't add up to an even number. So what's happening here? Well, it just goes to show the limitations of few-shot prompting. And we see that when the model hasn't been trained on task-specific data, with only a few examples, it's going to make mistakes, especially in these kinds of cases where there is an infinite array of numbers to choose from. And we also see that with too few demonstrations, we see some overfitting. The model may mimic just patterns too literally without truly understanding what the task is about. And what it means is that it learns the format, but not the reasoning. We also see some bias. We see that when the examples are skewed or repetitive, the model is going to reflect that. For instance, if all the examples we give them are the answers are mostly true, the model may default to answering true as well. And we also see that with more complex tasks that are even more complex than the example given here, few-shot is just too simple to be solved to solve this kind of task. So it highlights basically a key insight. Few-shot prompting can be very powerful, but it's not magic. And for more complex tasks, we need more than just a few examples. And that's what leads us to the next topic of chain of thought prompting. Sim, bom, continuando bom, o Chain of Thought, o Pranam Saho, fala que as LLMs sempre têm um problema problema com raciocínio complexo e isso limita o potencial das LLMs. Então, ele fala que a gente tem que entender dois conceitos bem importantes para depois definir o que significa o Chain of Thought. Então, aí ele fala dois conceitos bem importantes, né, que seria o raciocínio e a lógica. O raciocínio é um processo mental que, vamos chamar entre aspas, né, que as LLMs não vão fazer, e a lógica que vai ser um sistema de regras para validar um raciocínio. E depois, a natureza do raciocínio pode ser cognitivo, psicológico, e a lógica é formal e matemática, né? Então, a gente precisa desses conceitos para definir depois o Chain of Thought, que eu vou chamar de COT, né? O COT ou COT. E o propósito deles criar decisões, né? Solucionar problemas e entender como são as situações desses problemas, né? E a lógica é para argumentar se a validez dessas proposições, né? Também temos que o tipo do raciocínio pode ser indutivo, dedutivo, e o tipo da lógica pode ser formal, proposicional e o modal, né? E, por exemplo, aí ele mostra um exemplo que a gente pode dizer, né? Se hoje fica nublado, então pode chover. E isso fica baseado na experiência. E o lógico pode ser se A, então B, e A é verdadeiro, né? Então B deveria ser verdadeiro. Então, com esses dois conceitos,
Pode passar para o seguinte slide, por favor. Ele agora vem a definição de Jensen Wei, que ele fala que o Chain of Thought é uma técnica de raciocínio ou de pensamento onde as respostas não vêm direito, assim, como uma resposta final, né? Vem como passo a passo. Por exemplo, aí no gráfico podemos observar que quando a gente dá um prompt para os LLMs, a resposta pode vir direto, né? 27. Aí temos os prompts, mas o que a gente precisa é não a resposta, é como ele raciocina, como ele cria essa cadeia de pensamento para chegar a essa resposta, né? E aí do lado direito temos que quando a gente faz esse prompt e o modelo joga uma resposta, mas é passo a passo, então aí a gente tem uma resposta e a gente poderia até saber onde pode estar ou não errado, né? Então aí essa técnica do code, né, ajuda bastante para entender melhor como é que funciona esse processo de pensamento das LLMs, né? E aí, aí um comentário que o Wei fala que é como pensar em voz alta, né? Então, para fazer as tarefas de maneira passo a passo, né? Pode passar, por favor, o seguinte slide. Isso. E aqui a gente tem do Mirak Susgun também, que ele criou um Big Benchmark, que é de 23 tarefas, para observar como é importante esse processo de raciocínio passo a passo, né? Então, aí, por exemplo, ele bota, tipo, problemas simples, mas, tipo, pegadinhas, e também bota problemas bem complexos, onde o raciocínio deveria ser maior, né? Então, por exemplo, cada barrinha aí que a gente observa é uma tarefa, que são das 23, né? E aí, por exemplo, vemos que quando a gente só procura ou busca só a resposta, né? Sem o coach, aí tem que o modelo não consegue bater o raciocínio humano, né? Então, mais quando a gente bota a técnica do coach, né, na parte do prompt, aí o modelo melhora. Então, por exemplo, se podemos observar na parte direita, o gráfico direito, temos que o modelo melhorou e tem o raciocínio dele é bem parecido com o raciocínio das pessoas, né? Então, aí é importante ver como o coach ajuda a melhorar o desempenho ou entender como foi o processo de raciocínio da LLM. Pode passar, por favor, para o seguinte. Por exemplo, e eu para experimentar o que vem dos artigos nas referências, eu tentei usar essa pegadinha que eu estou mostrando aqui na tela. Por exemplo, aí, e essa pegadinha bem conhecida aqui no laboratório, se existem 10 tipos só existem 10 tipos de pessoas, né? Quem gostam do chocolate e quem não gosta, né? E então aí depende, né? Se a gente vai direto por uma resposta, pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Mas vamos ver como é o comportamento do chat e do DeepSeek que eu botei para eles e eles aí dão uma resposta. Pode passar, por favor, para a seguinte slide. Aí, ó, o ChatGPT, por exemplo, eu botei aí, só existe, mas eu botei, tipo, botei uma restrição que eu quero só a resposta, né? E aí ele fala que é falso. Mas depois eu boto para que ele mostre a resposta completa, e aí ele vai e já explica por que poderia ser falso ou por que poderia ser verdadeiro, né? Mas, e é interessante, porque aí a gente tem que é, dizer para ele que mostre uma resposta completa ou não, né? Então aí quer dizer que o chat não tem essa. Você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, né? Mas a diferença do. Pode passar, por favor, para o seguinte slide. O DeepSeek
eu botei exatamente a mesma a pergunta, mas só com a resposta, para ele botar só a resposta, né? E aí ele vai direto, né? Ele já cria uma cadeia de pensamento e ele fala que não, é uma pegadinha que se a gente considera se estamos na base binária, pode ser verdade, mas se a gente está na base decimal, essa pegadinha, né? Então ele consegue explicar melhor sem que a gente bote essa restrição, né? Que é só resposta ou resposta completa. Então aí vamos vendo que esse modelo aqui tem mais presença do coach que o outro, né? Então pode passar, por favor, para o seguinte slide. E aí o Lei Wang ele fala de mais tipos de coach, só que eu escolhi só esses daqui porque são os que ele mais fala no artigo e ele fala que existem os tipos de cadeias de pensamento que são o dedutivo, o indutivo, o numérico e o lógico, né? Aí tem os exemplos que, por exemplo, quando a gente fala do raciocínio dedutivo, por exemplo, ele fala que se todos os números par são divisíveis por 2, então, e 14 é um número par, então, porém, 14 deveria ser divisível por 2, né? Quando é processo indutivo, ele fala que se vi cinco cisnes hoje e todos eles foram brancos, né? Então, provavelmente os cisnes sejam blancos, né? Depois, quando é numérico, para realizar tarefas de tipo física, né? Por exemplo, aqui fala que um trem vai a 80 quilômetros por hora em 3 horas, ele percorreu 240 quilômetros, né? Esse tipo de raciocínios é o que o Lei Wang fala e como as LLMs ficam imersos em esses tipos, né? Por favor, poderia passar. Seguinte. Então, o que que significa o Chain of Thought em los modelos, nas LLMs, né? Que normalmente quando a gente vai para fazer um prompt, os modelos, antigos, né? Vai só direto para a resposta. Mas o problema é que a gente não sabe onde o modelo está errando, né? Então, a gente gostaria de saber onde fica esse erro, né? Por isso que o Chain of Thought, nesse caso, é a simulação do processo de raciocínio, né? Então, para quê? Para fazer que os problemas sejam mais interpretáveis, né? Então, essa seria a ideia principal, né? Que o que seria o chain of thought. Por favor, poderia passar? Sim, slide. E aí, o performance que a gente ganha quando tem essa técnica, né, nas LLMs, é que ajuda para a resolver problemas complexos, né, que seriam problemas matemáticos, lógicos, etc., né? Depois, também reduz a probabilidade de alucinação. Por quê? Porque quando a gente bota um resultado, a LLM cria várias maneiras de resolver. Então, mas pode ser que algumas maneiras não fiquem dentro da teoria estabelecida, né? Então, pode ser que, mas a resposta pode estar correta, só que a gente não sabe como foi criada essa resposta. Então, para observar se o modelo está alucinando ou não, é necessário fazer o coach, né, para entender qual é o passo a passo que o modelo fez, para entender onde fica o erro ou não, né? Depois também, como a gente sabe como é o passo a passo dessa resposta, então é mais interpretável, né? E também melhora a performance, né? Que o modelo, além de mostrar qual é o resultado, o performance se ganha por a resposta, né? A resposta é mais eficiente, né? Por favor, pode passar. E aqui seriam os challenges que eu falei que o autor do terceiro slide que eu falei criou o Big Bench, o Big Benchmark,
que seria, e aqui são os resultados que ele mostra, né? As linhas vermelhas são o que os humanos tivessem como resposta, bom, ao promedio da resposta dos humanos, das pessoas, e depois vemos como temos os modelos basados em escala, modelos basados em parâmetros, né? Modelos basados em parâmetros são o do tipo Palm. Então, por exemplo, aqui o modelo, no primeiro gráfico, onde fala o modelo basado em escala, basados em GPT, né? À medida que a gente vai aumentando a escala, né, do A1 até o D2, vamos vendo que quando a gente aplica esse Big Bench, quando a gente usa o COT, o resultado do modelo de maior escala é bem perto do resultado que foram obtidos pelas pessoas, né? E de igual maneira, quando a gente vai para os modelos basados em códex, né? Também o COT sempre fica acima quando não foi aplicado a técnica do COT, né? E os modelos PAL, que são os modelos da Google, né? Igual, tem o mesmo resultado. Quando a gente usa a técnica do COT, os resultados são bem mais perto que os resultados dos modelos que não usaram o COT, né? E então, aí podemos observar que o COT melhora as habilidades de raciocínio dos modelos, né? Então, por favor, a seguinte slide. E aí, então, as limitações que a gente pôde observar baseado em o Big Bench que eu mostrei no slide anterior, seria que o COT precisa de modelos de grande escala ou de modelos que tenham um número maior de parâmetros, né, para gerar respostas coerentes. Depois também a gente, bom, é o que eu já falei, né, que os modelos, o COT é mais efetivo nos modelos de larga escala, como o Palm e o GPT-4. E quando a gente não tem esses modelos de grande escala ou de modelos com maior parâmetros. Então, a gente observa que o Chain of Thought, o coach, não fornece nenhuma melhora nas respostas. Seguinte slide, por favor. E isso. Ok, boa tarde, tudo bem? Agora eu vou apresentar a parte da autoconsistência, né? Então, a motivação para a autoconsistência surge justamente das limitações que apresentam esses métodos que foram utilizados até agora para fazer o prompt, né? Então, a motivação dessa autoconsistência surge através também da forma em como um ser humano pensa em abordar um problema que é bastante complexo para seu próprio trabalho. Então, por exemplo, quando você tem um conjunto de dados, você tem um problema bastante complexo, o que faz é tentar é, múltiplas estratégias de solução, né? Você verificar todos os resultados, né? E você validar esses resultados e ver qual seria a sua confiança nos resultados que você obtém, né? Então, você não utiliza um único método, senão você utiliza várias formas de resolver o seu problema. Então, no prompting padrão que o Samuel acabou de apresentar, que é o COT, né? Ele sim é uma abordagem poderosa, né? Porque ela apresenta justamente essa linha de raciocínio, né? Mas ela considera apenas uma única linha de raciocínio. Então, esse mesmo poder que ele apresenta também eh, mostra que a técnica é um pouco vulnerável, né? Que ela depende muito do caminho que você está tomando para resolver esse problema. Então, se você erra em algum passo, em algum passo dessa linha de raciocínio, então a resposta provavelmente vai estar errada, né? Esse erro vai se propagar através da solução toda, né? Então, a autoconsistência justamente aborda essa debilidade, transformando esse caminho de inferência único em um conjunto, né? Um conjunto ou uma amostragem probabilística sobre todas as possíveis abordagens de raciocínio, né?
Então, é como se você, quando você tem um problema, no lugar de confiar em uma única. Quando você tem um problema e apresenta esse problema a vários especialistas, em lugar de confiar em uma única resposta, você tem um painel que vai lhe ajudar a obter a solução, né? Então, é, agora, essa abordagem de autoconsistência, ela é especificamente valiosa para tarefas de raciocínio em múltiplas etapas, né? Onde essa propagação de erros é bastante problemática. Ah, pode passar, por favor. Então, tal como a Daniela tinha apresentado no início, né, a autoconsistência, ela é uma evolução de como os modelos, os LLMs raciocinam, né? Então, eh, com autoconsistência, a gente passa a ter uma visão dos modelos como uma ferramenta que não segue um único caminho de raciocínio, ou seja, o modelo deixa de ser determinístico e ele pode ser considerado como um modelo probabilístico onde cada resposta, eh, onde a resposta é uma sugestão que foi dada por várias linhas de raciocínio, né? Por favor, pode passar para o outro. Próximo. Então, basicamente, a autoconsistência, segundo o artigo base, né, ela pode ser definida como um procedimento de inferência em duas etapas que vai substituir essa decodificação gananciosa que foi implementada no COT, né? E, e ela é substituída por uma marginalização, por uma marginalização baseada em amostragem sobre caminhos de raciocínio, né? E essa marginalização pode ser considerada também como um mecanismo de votação por maioria, né? Por maioria, perdão. Então, o princípio básico dessa definição ou dessa técnica é que várias linhas de raciocínio convergem para respostas corretas, enquanto que essas mesmas linhas de raciocínio vão divergir para respostas incorretas, né? Então, essa técnica ela vai implementar uma forma de correção implícita para o processo de inferência. Também, tal como a Daniela falou, todas essas técnicas que nós estamos falando são implementadas na parte da inferência. Então, a gente não precisa modificar o modelo, você não precisa retreinar ele nem nada pelo, pelo tipo, né? Seguinte, por favor. Aqui estou apresentando a figura que também eu tirei do artigo base, onde ele demonstra qual é a diferença entre como funciona o COT e a autoconsistência. Em COT você passa um prompt, nem mesmo você dando a linha de raciocínio para resolver um problema prévio e esperando que ele copie esse raciocínio que ele usa. Com COT nem sempre acontece isso, né? Então ele pega as informações finais e ele gera uma resposta e você vê que a resposta está errada, né? Já com autoconsistência, ele vai gerar diferentes linhas de raciocínio. Ele vai entender o contexto, ele vai gerar. E com isso, ele gera várias respostas. Então, ele gera várias inferências, né? Perdão, claro, são inferências, respostas. E aí ele vai dizer: bom, eu tenho 3 linhas de raciocínio, das quais 2 são corretas. Então, aparentemente, a resposta deve ser essas 2 que se repetem em todas as linhas de raciocínio que eu criei. Ok, seguinte, por favor. Ah, como funciona esse processo de autoconsistência? Eh, ela basicamente funciona em 2 etapas, né? Na primeira etapa, ela vai, que seria a etapa de amostragem, ela vai gerar K caminhos diferentes, onde K é um parâmetro de diversidade, né? Que ela vai representar um trade-off entre o custo computacional e o resultado final, né? E tipicamente esse parâmetro varia entre 20 e 100, onde geralmente, a maioria dos modelos trabalham com 40 linhas de raciocínio, né? Eh, Também utiliza outro parâmetro que é temperatura, que seria um parâmetro de aleatoriedade, eh, que sempre tem que ser definido em cima maior que zero, né? Porque você precisa que seu modelo seja um pouquinho mais criativo. Enquanto que quando você coloca zero, ele vai dar uma resposta rápida e determinística, então você precisa eh, dar um pouquinho, permitir ao modelo criar várias linhas de pensamento, né?
essa temperatura ela vai permitir a exploração de diversas estratégias de raciocínio. Então, ok. Então, cada caminho, ou seja, esses 40, 20, 100 caminhos que você gera, elas constituem uma sequência completa de raciocínio. Então, passa no próximo slide. E aí passa para a etapa 2. A segunda etapa basicamente é compilar os resultados desses diferentes caminhos de solução, identificando qual é a resposta que aparece com maior frequência, né? Então, formalmente, a resposta está dada por esta fórmula aqui, que onde a estrela representa a resposta que aparece com maior frequência entre todas as K amostras e são contadas. Então, esse seria basicamente o mecanismo de votação majoritária, né? Eh, então, tudo isso aqui é feito como é feito na parte de inferência, né? Então, outra vez, a gente vai lembrar aqui que não, que isso aqui não é ou você não precisa mudar a arquitetura do modelo, você não precisa fazer o retreinamento, né? Então, esse self-consistency funciona, ou autoconsistência funciona porque pode funcionar em todos os modelos que existem, né? Porque e suportem a linha de raciocínio, né? Próximo slide, por favor. Então, por exemplo, aqui é um exemplo bem direto de como funciona a autoconsistência. Então, eu vou colocar como entrada para meu modelo e pedir para ele que calcule qual seria o produto de 13 por 27. E aí eu peço para ele que gere 4 caminhos de raciocínio com uma temperatura maior que zero. Então, ele, no primeiro caminho, por exemplo, ele aplica o que seria de composição distributiva. Em outro caminho, ele pode fazer as contas e utilizar subtração. Em um terceiro, pode reordenar, fazer a reordenação das operações de cálculo, né? E em outro, incluso, pode fazer outro tipo de descomposição, né? Mas você vê que nessas 4 respostas, o resultado sempre é o mesmo, né? Então, a frequência é 4/4, então o modelo vai dizer, bom, provavelmente a resposta final é 351, né? Então, as quatro linhas de pensamento, as 4 rotas, né, elas convergem para a mesma resposta e com isso você também aumenta a acurácia do modelo. Então, na figura do lado direito, você vê que enquanto maior é a consistência do modelo, a acurácia sobe. Próximo, por favor. Na parte experimental do trabalho que foi realizado, eles a- avaliaram a eficácia da autoconsistência, né? E ela foi validada em múltiplos conjuntos de dados que são benchmarks, né? E que são utilizados para diversas tarefas. Então, por exemplo, eu vou destacar 2 tarefas. A primeira é raciocínio matemático e a segunda é tarefas de raciocínio de senso comum, né? Então, vocês podem ver que os resultados para um dataset que é chamado de GSM8K, o qual representa um conjunto de problemas matemáticos de ensino fundamental, onde você precisa realmente aplicar raciocínio em múltiplas etapas. A performance do COT, né, alcança 57,1 de acurácia. E quando você introduz o método ou a técnica de autoconsistência, utilizando essas 40 linhas de raciocínio, essa acurácia sobe para 75,0. Então, apresenta uma melhoria de 17,9. E para um conjunto, ou para um segundo conjunto também de tarefas de raciocínio matemático, que é o SVAMP, que são basicamente problemas algébricos, a acurácia aumenta de 70 para 76, né? Ai, não, perdão, de 64 para 75, né? Então, aí existe um ganho de 11,5% na acurácia do problema. Já para tarefas de raciocínio de senso comum, né, para um dataset, para o dataset Strategy QA, a qual demanda raciocínio estratégico sobre o conhecimento do mundo real, né, se observa que a autoconsistência ela melhora a acurácia do modelo em um 6,4%, e para o dataset que é Arc Challenge, né, que é de raciocínio científico, a melhoria do modelo em comparação com COT sobe 3,9%.
Então, esses resultados, pode passar, por favor, para o slide, para o próximo slide. É, essas duas tarefas, esos experimentos para avaliar essa autoconsistência foi realizado com diferentes modelos. Então, e aqui eu estou mostrando quais são os resultados eh, para esses dois datasets, utilizando todos os modelos que foram testados no artigo. Então, basicamente, a autoconsistência ela traz melhorias em todos os tipos de modelos que foram testados, né? Independentemente da arquitetura, mas quando você tem um modelo que ele é maior, ou seja, tem mais parâmetros, eh, eh, essas melhorias são muito mais expressivas. Então, e também depende, eu acho que também depende muito do tipo de tarefa que está realizando, né? Ok. Próximo slide, por favor. Então, por que por que que funciona a autoconsistência, né? Basicamente porque ela está baseada em três princípios, né? Então, ela utiliza o princípio da diversidade, dizendo que onde basicamente você tem múltiplas estratégias de raciocínio e você deixa o modelo explorar diferentes abordagens que são válidas para o problema que você passou para o modelo, né? O segundo seria o mecanismo de consenso, que um raciocínio incorreto tende a levar respostas inconsistentes, eh, enquanto que um raciocínio correto sempre vai convergir para a mesma resposta. E a terceira, o princípio, seria a questão da interpretação probabilística, né? As respostas corretas têm maior massa de probabilidade na distribuição das linhas de raciocínio que você considera, né? Mas, claro, todas as técnicas sempre vão apresentar alguma limitação e, basicamente, para autoconsistência também existem essas limitações, né? E a mais significativa é o overhead computacional, né? Porque você vai, como você considera várias linhas de raciocínio, ela é um passo de inferência completa, ou seja, vai de início até encontrar a resposta, né? Então, eh, obviamente o custo computacional disso é bastante caro quando você considera K mais de 40. Então, Outra, outra, outra limitação é que quando você, por exemplo, tem, tem uma tarefa onde você precisa gerar textos que são mais, acho que a palavra é compridos, né? É difícil medir essa, essa melhoria, né? Porque você precisa ser um pouco mais criativo. Então, eh, além disso, a autoconsistência também está limitada ou está atrelada um pouco à potência, ao tamanho do modelo, né? A capacidade do modelo de fazer essas linhas de raciocínio, né? Então, por favor, próximo slide. Em função disso, já existem algumas variações ou algumas melhorias sobre essa técnica de autoconsistência, onde você considera a autoconsistência informada por confiança, né? Que ela justamente vai abordar essas limitações de eficiência computacional que são mostradas na abordagem inicial, né? Então, neste caso, o que você considera é que nem todos os caminhos de raciocínio vão merecer uma mesma vão ser considerados de forma igual no processo de agregação, né? Então, você vai utilizar um processo de ponderação de caminhos de acordo com a autoavaliação da confiança do modelo. Então, essa forma ou a implementação dessa autoconsciência informada autoconsistência, perdão, informada por confiança pode ser implementada de diferentes formas, né? E a forma mais fácil é a primeira, que você pede dentro do prompt, né? Você escreve, por favor, avaliar sua confiança nessa resposta em uma escala de 1 a 10. Então, essa é uma forma direta de você pedir para o mesmo modelo que avalie a resposta, né? Outra seria pode utilizar técnicas de estimação por incertezas calibradas, né? Eh, e, e já existem experimentos utilizando essa autoconsistência informada por confiança, onde você, basicamente, o que vai fazer é reduzir o número de caminhos que você vai gerar ao momento de fazer a amostragem. Então, se você normalmente considera com autoconsistência 40 caminhos, com autoconsistência informada por confiança, você reduz esse número a 10, 15 caminhos. E isso também reduz o custo computacional do processo, né?
Então, assim, por favor, próximo slide. O que eu apresentei aqui foi a questão a técnica de autoconsistência, né, que ela realmente representa um avanço que é bastante significativo na engenharia de prompting, né? E ela aproveita essa aleatoriedade da inferência em modelos de linguagem, né, para melhorar o desempenho do raciocínio. A principal contribuição dessa técnica é que ela reformula ao raciocínio das LLMs como um processo probabilístico em lugar de ser um processo completamente determinístico, né? Então, ao explorar múltiplas abordagens de raciocínio, a autoconsistência vai implementar um mecanismo implícito de correção de erros e ela vai melhorar a acurácia das tarefas que requerem esse raciocínio. O modelo, perdão, este método permanece agnóstico ao tipo de modelo que você vai usar, né? Então, ela pode ser usada em qualquer um, né? E, para finalizar, eu vou deixar essa frase dos autores do artigo, né? Que o raciocínio não é o único caminho, senão uma paisagem de possibilidades. Obrigada. Então, como já vimos, cada abordagem de engenharia de prompt apresentada vai tendo sua melhoria ao longo dos anos, tentando suprir algumas limitações das passadas, né? Então, de forma bem genérica, como a gente já viu, o Few Shot Prompt, como o Kevin apresentou, surgiu para ensinar o modelo com poucos exemplos no próprio prompt. Depois surgiu o Chaining of Thought, que foi apresentado pelo Samuel, veio para reduzir o raciocínio, para reduzir, não, desculpa, para induzir o raciocínio passo a passo para as tarefas complexas. E depois veio o Self-Consistent, apresentado agora pela Rossio, que veio para gerar várias cadeias de raciocínio e escolher a mais frequente. E assim veio em seguida o Prompt Chaining, em 2023, para encadear múltiplos prompts em sequência e resolver tarefas longas, que será onde eu irei me aprofundar. Então, o que é o Prompt Chaining? Essa técnica foi muito popularizada por sistemas como o AutoGPT e o React, criado por comunidades open source. Esses projetos mostraram, na prática, que quando uma tarefa era muito longa, precisava de várias decisões, né? E vale a pena dividir essas tarefas em tarefas menores. No Prompt Chaining, a gente encadeia, como está nesse último esqueminha aí, no Prompt Chaining a gente encadeia vários prompts de sequências. A saída de um prompt vira a entrada do próximo, e assim por diante. E assim ajuda o modelo a ser mais claro, mais preciso e mais controlado. Pode passar. A gente vai mostrar qual é o exemplo que a gente vai usar. A gente pegou um exemplo que é do Samuel, do Sam et al., de 2024, que fala sobre que fala dessa complexidade desse modelo. Então, a gente vai explicar aqui com base de como eles usaram esse modelo, que os dados foram um conjunto de dados de instrução, tá? Com um dataset criado especialmente para avaliar os resumos condicionados, a instrução específica. A instrução é composto de 100 pares de dados em JSON, e cada prompt desse é sequencial. Então, ele aqui, no primeiro momento, eu vou explicar o que ele quer responder quais são as perguntas de pesquisa desse artigo, que é qual método ele quer saber, qual método é melhor, né? O Prompt Chaining ou o Stepwise Prompt. Vou explicar detalhadamente cada um. Como o método afeta o resultado final. O Prompt Chaining supera consistentemente o Stepwise Prompt. Como o método afeta a geração de críticas. Então, baseado nisso, a gente vai
olhar com calma, se debruçar nesse artigo, né? Então, eles usaram um conjunto, recapitulando, eles usaram um conjunto de dados do Sun, que é um dataset criado especialmente para avaliar os resumos condicionados das instruções específicas. Ele é composto de 100 pares de dados em JSON, e cada entrada tem 3 elementos principais dentro de cada arquivo. Os articles, o requirement. Os articles é um texto jornalístico realmente extraído da BBC News, com aproximadamente 1.000 palavras. O requirement é uma instrução explícita que define qual o artigo deve ser resumido. E o reference é um resumo escrito por humano para usar como padrão de comparação. Então, pode passar, fazendo favor? Então, aqui, aqui vamos explicar como é feito esse prompt. Aqui tem o pipeline de como é feito o prompt chaining, com base no exemplo retirado do artigo do Sun et al. 2024, onde ele compara os dois modelos dos prompts em modelos de linguagem, como o prompt chaining e o stepwise prompt, né? Então, como eles fizeram? Eles usaram uma abordagem conhecida como sumarização, com controle instruído, porque o modelo precisa condensar e seguir de forma mais precisa uma instrução específica. Então, o fluxo inicial da primeira etapa do pipeline consiste em carregar, então, a primeira etapa, né, a etapa 0, eu botei aqui, ela consiste em carregar e preparar os dados. Esse processo é feito no Python, onde o arquivo em JSON é lido e os campos do article e o requirement são extraídos. Assim que eles são extraídos, ele envia para o fluxo 1 e para o fluxo 2 paralelamente, né? Esse processo inicial é comum para os dois, tá? Para os dois fluxos. A partir daí, o pipeline se bifurca logicamente em 2 fluxos paralelos, o fluxo 1 e o fluxo 2. O fluxo 1 eu coloquei como se fosse, ele colocou, né? O prompt chaining, que é composto de 3 prompts sequenciais, e o fluxo 2 é o stepwise prompt, que com um único prompt multifuncional. Então, o que seria o stepwise prompt? É o prompt simples, que é um único só. Então, vamos entrar no fluxo 1. No fluxo 1 do prompt chaining, os autores dividem o processo de sumarização em 3 etapas distintas. Tá? Tu está em verde. Com chamadas independentes a APIs do modelo de linguagem. A etapa 1, a primeira chamada, eles chamam de draft prompt. O modelo, eles usam o GPT-3 e, hoje em dia, o GPT-4. Ele tem como input, como eu falei, todo input vai gerar um output, e o output do próximo vai servir de input da etapa posterior. Então, aqui, o input que entra é o article e o requirement, na primeira etapa, e aí ele gera um output, um primeiro resumo preliminar. O primeiro resumo preliminar. Então, esse primeiro resumo preliminar, que é a saída do drafting, ele vai servir de input para o próximo prompt, que eles chamam de critiquing prompt, onde o input é a sumarização. Então, é o primeiro sumário, né, do sumário. É avaliado, nesse segundo prompt, é avaliado por um novo prompt, uma crítica desse resumo, então, do resumo anterior. Então, isso é uma crítica textual, com sugestões de melhoria, como se estivesse revisando um texto de outro autor, entendeu? Em seguida, a saída dessa etapa, que seria um texto de resumo criticado, será a entrada para a próxima etapa, que é a chamada de Refining Prompt, onde, finalmente, o modelo tem como output o artigo, as instruções, o resumo inicial e as críticas. E aí ele vai retornar um refinamento final com sugestões para melhoria, com melhor clareza, completude e adequação ao requisito, sendo essa etapa considerada o produto final do método prompt chaining. Esse pipeline modular fornece controle, explicabilidade e permite ajustes individuais em cada
uma dessas etapas. O que para o fluxo de produção é um fluxo para algum tipo de produção complexa e longa, normalmente longa. E a gente vai ver isso ao longo da apresentação, que ele vai comparando que tem coisas que são melhores para o prompt planning, para o prompt chaining, e outras são melhores para o stepwise. Então, no segundo fluxo, os mesmos dados recebem como input o articles e requirements, assim como no fluxo 1. Então, são processados de formas diferentes, só que agora em um único prompt, já contendo instruções de como gerar um rascunho de resumo, validar esse rascunho e refinar o texto final com base na avaliação e retornar todos os resultados em um único JSON, contendo os campos sumário, critical e refine. Esse método é mais rápido, direto, né? Como a gente está vendo, mas ele reduz o controle sobre cada fase e dificulta a intervenção e pode ter mais, a gente chama de alucinação, né? Após os dois fluxos entregarem os resultados finais, seus resumos finais, o artigo propõe uma etapa de avaliação, que tem essa etapa que eu coloquei, etapa 4, que eles colocaram como se fosse uma etapa de avaliação, né? Que automática do próprio usada com o GPT-4, que eles chamam de impartial judge, via o protocolo chamado de LLM Compare, onde o GPT-4 recebe o article, o requirement dos dois resumos e gera uma explicação e uma decisão e uma escolha entre as duas saídas, um ou dois, ou empate. Então, essa avaliação automática é feita usando um prompt especializado, projetado, como falamos ali atrás, baseado em 3 critérios, como é que eles fizeram essa avaliação, né? Overall, que significa clareza, coesão e completude, geral do texto, e o missing, que olha a ausência de informação importante, mencionada no artigo, e o irrelevant, que vê a presença de informações fora do escopo, ou não, solicitadas da instrução, e aí, junto com isso tudo, o artigo também inclui uma rodada de avaliação manual, feita pelos próprios revisores humanos, que aplicam os mesmos critérios para depois validar e comparar com o resultado do GPT. Esse pipeline é um exemplo claro da importância do design de prompt do fluxo de integração dos LLMs, que também mostra como a avaliação automática pode ser feita com confiabilidade, usando o GPT-4 como Judy, e tornando o processo escalável e reprodutivo. Pode passar. Aqui, no próprio, ainda falando do artigo, a gente vai mostrar a diferença conceitual e prática entre essas duas abordagens de prompt para tarefas de resumo com instrução. Então, onde ele botou laranja, são os prompts que ele falou, que são os channings, os prompt channings, e o em verde é o stepwise prompt. Então, esse conteúdo se conecta diretamente ao pipeline que mostramos anteriormente, mas aqui focamos especialmente no conteúdo dos prompts e nos resultados experimentais, tá? Extraídos diretamente do artigo, que é o Summer All 2024. No prompt chaining, é um fluxo dividido em 3 partes distintas, um objetivo muito claro. A etapa 1 é o drifting, como a gente já falou, onde o modelo recebe o artigo de requirement como entrada e retorna o primeiro rascunho do resumo, em JSON. E sai o primeiro rascunho em JSON. A segunda, ele é responsável para avaliar criticamente o resumo anterior. E o modelo recebe o mesmo artigo e a instrução do resumo e gera a crítica de erros para a etapa 3, que é o refine. Aí, por fim, o modelo recebe os 3 insumos, o artigo, a instrução e crítica, e retorna um resumo mais refinado, já incorporando sugestões de melhoria. Já a abordagem de stepwise, como eu falei, é tudo feito num prompt só, né? Que gera um resumo, crítica e depois refina. Então, o que eles fizeram?
Na direita superior, a gente vai ver essa tabela que apresenta os resultados do benchmark automático entre essas abordagens testadas. O modelo utilizado foram o GPT-3, 4 e o Mixtral 8 por 7B, com os prompts tanto em modo chaining quanto em stepwise, que eles queriam sempre comparar esses dois. Nas colunas, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, nas colunas temos o win, que é quantas vezes o resumo de uma abordagem foi escolhida como superior pelo avaliador automático, que é o GPT-4. O tie é os empates entre as duas saídas, tá? O lose representa quantas vezes a saída foi considerada inferior. E o length é o tamanho médio dos resumos gerados, em palavras de token, em quantidade de token. Dá para ver, olhando a tabela, a gente consegue ver que o GPT-4, Chaining, Refine, foi o método que teve mais vitórias, né, que é o win, gerais, obtendo 77 wins, superando todos os outros modelos do método. A abordagem de Channing também obteve melhores resultados também na métrica do missing, que é a completude, menos informações ausentes, e os irrelevant, que é a precisão, ele teve menos conteúdo fora do escopo. Então, ele conseguiu deixar de colocar mais. Os modelos de stepwise, principalmente o GPT 3.5, tiveram um desempenho inferior, sugerindo que a execução de várias tarefas ao mesmo tempo pode realmente confundir o modelo e prejudicar a qualidade dos primeiros passos. Pode passar. Tem esses gráficos e mais essas tabelas para a gente entender melhor, né? Então, no gráfico, apresentamos os resultados quantitativos e qualitativos das comparações dos prompt channings e do stepwise, conforme avaliados, né, pelo artigo. Utilizando ele, não, nesses gráficos, ele usa 3 métodos de avaliação distintos: a avaliação automática por LLM, a avaliação humana por revisores especialistas e a avaliação de qualidade de crítica via metacrítica. Então, olhando para o gráfico agora, na esquerda, esses gráficos de barra, mostra a taxa, ele vai mostrar a taxa de vitórias, a taxa de empate e as perdas do prompt sharing em relação ao stepwise. A partir da avaliação feita por 2 modelos do GPT-4, usando o protocolo de LLM Compare, que compara os outputs finais, né, e decidido se é superior ou não. No primeiro gráfico, ele mostra o critério de avaliação pelo overall, que é a qualidade geral da saída. O segundo, ele mostra o segundo aqui, ele mostra o gráfico de barra, mostra o missing, né? Isso mesmo, o missing para ver se há informação importante, ausente, e o último mostra o critério de irrelevance, para olhar se há conteúdo desnecessário ou fora da instrução. E você vê que nesse critério, como vemos o modelo GPT-4, teve 49 vitórias sobre o stepwise no critério de qualidade geral do overall, contra 29 vitórias do GPT-4 111. E na completude, o missing do prompt chaining venceu 29 vezes com o GPT-4 mais atual. Mesmo em termos de informação irrelevante, o chaining gerou saídas menos ruidosas. Na tabela à direita superior, a gente vê aqui os julgamentos dos 2 revisores humanos, que avaliam os mesmos resultados nos mesmos 3 critérios. E vemos que o GPT-3 foi o modelo com o maior número de vitórias geradas, obtendo 16, seguindo do GPT-4 com 14. O menor, desculpa. O maior. Já o modelo Mixed Trial teve um bom desempenho irrelevante, com 19 empates
mas foi o que, o que mais perdeu o missing aqui. Ou seja, deixou mais informações importantes de fora. A avaliação humana reforça a consistência desses modelos, né? Na tabela de baixo, os autores conseguem avaliar a qualidade dessas críticas geradas no prompt critiquing. Então, para isso, usaram um modelo avaliador externo que mede o precision, para ver, no caso, o que seria o precision, é para ver o quão preciso são os apontamentos, o recall, para ver a cobertura dos erros de melhoria necessária, o F1, que é para ver o equilíbrio entre os dois, né? Recall e precision. Como dá para ver, o GPT 3.5, o Stepwise do GPT 3.5, ele supera nesse ponto aqui, no F1, o Channing. Nesse quesito, ele fica com 52, e o F1 do Stepwise fica com 24. Isso indica, embora o prompt chaining seja melhor no resultado final do resumo, que o Stepwise gerou críticas mais coesas e completas, provavelmente porque as tarefas estavam no mesmo contexto e sequência. Então, esse é um ponto interessante do artigo, eu acho que é um ponto de muita contribuição do artigo, onde eles mostram que o prompt chaining é o melhor produto final, mas o Stepwise pode produzir melhores críticas, ainda que difíceis de interpretar e controlar. Aqui tem um trade-off, né? Onde nem sempre a abordagem modular é a melhor, mas todas as subetapas sim. Então, assim, usando o Stepwise, por exemplo, pode gerar melhores críticas, mas não necessariamente os melhores resultados refinados. Então, aqui podendo ter um vasto campo para possíveis modelos híbridos no futuro, né? Pode passar. Aqui a gente vai fechar respondendo as perguntas de pesquisa, né, do artigo, né? Então, qual o método é o... Oi? Qual o método é o melhor? Prompt chaining ou stepwise prompt? O artigo, né? No artigo, eles falam que o prompt chaining teve o melhor desempenho na maioria das métricas avaliadas, tanto por humanos quanto por LLMs, especialmente na qualidade geral do resumo. Então, como o método afeta o resultado final? O prompt chaining gera resumos mais longos, né? Completos e relevantes. Já o Stepwise tende a resultados mais curtos e com maior chance de omissão de ruído, o ruído. O prompt chaining supera consistentemente o Stepwise prompt? Sim. No geral, eles responderam que sim. Nas comparações automáticas de LLM Compare e humanas, o prompt chaining venceu com maior frequência em critérios de overall, missing e relevance. Como o método afeta críticas? O Stepwise gerou críticas com maior precisão aqui e completude. Com o F1 score superior, pois o modelo lida com todas as tarefas em um só contexto. Então, o artigo conclui aqui dizendo que o prompt chaining é preferível para gerar saídas de maior qualidade, especialmente em tarefas complexas, como sumarização instruída. No entanto, reconhece que o Stepwise pode ser mais eficaz nas etapas de crítica, indicando que uma abordagem híbrida pode ser promissora para o futuro. Pode passar. A gente fecha aqui, então, resumindo, como vimos, a engenharia de prompt surgiu com o ChatGPT-3 em 2020, evoluiu rapidamente, né, com técnicas como Full Shot Learning, Chain of Shot, Self-Consistent e Prompt Chaining. Então, de soluções práticas, as abordagens se consolidam com um campo formal de estudo, culminando em 2024, primeiros estudos sistemáticos que classificaram e organizaram essa área. Então, hoje, o Prompt Engineering é considerado uma disciplina essencial para explorar todo o potencial dos modelos de linguagem. É isso. Estamos abertos se alguém tiver alguma dúvida. Bom,
Deixa eu fechar aqui.